Oi, turma, bom dia. Livro do primeiro bimestre ainda, página 387 a 393. A gente vai começar falando sobre ancestralidade. Ancestralidade em relação aos povos africanos, a alguns grupos indígenas que contribuíram para a formação da nossa cultura, tá? Então a gente começa falando um pouco do povo africano, fiz uns recortes aí da página 387 do livro do primeiro bimestre. Os africanos vieram para o Brasil, em sua maioria escravizados, ainda durante o período colonial. O continente africano possuía e ainda possui etnias e culturas muito variadas, e a junção dessas culturas no Brasil gerou a cultura afro-brasileira, responsável pela criação do samba, da capoeira, do carnaval e inúmeras outras manifestações culturais. Ainda antes de chegar no Brasil, porém, a cultura africana era bem desenvolvida e variada. Suas manifestações culturais e artísticas recebiam forte influência da religião, sendo utilizada na composição de elementos cerimoniais, na dança, na arquitetura, entre outros. Além disso, os materiais necessários na produção dos objetos de arte eram naturais, encontrados no meio ambiente: madeira, barro, conchas, pedaços de ossos, folhas. O povo africano e seus descendentes são parte fundamental na construção da identidade brasileira e parte importante da nossa nação, da qual eles contribuíram com suas manifestações culturais. Lembrando que a nossa cultura, ela é a junção de várias outras culturas, né? A cultura brasileira é a junção de um pouco dos costumes indígenas, de africanos, de europeus, né? Então a gente teve um pouquinho de cada e mais a nossa própria, que criamos uma identidade única, que é essa que nós temos. Além destas manifestações culturais populares, o Brasil teve grandes produtores de arte que possuíam descendência africana, como o escultor Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, o Benedito José Tobias, entre outros. A gente vai ver um pouco com calma mais à frente. Na música, também tivemos muita influência. A gente falou do samba, então nós temos uma série de compositores aí que se inspiraram e têm suas raízes mesmo, né, indígena, africana ou mesmo europeia, mas aqui no caso a gente está falando de ancestralidade mais voltada para o povo africano e indígena. A figura do povo negro e seus hábitos culturais e sua realidade de opressão sofrida pela escravidão e as consequências dela também foram retratadas por famosos artistas plásticos, como foi o caso do Cândido Portinari e o Debré. Acho que o Debré nós já falamos dele, né? América pré-colombiana. A situação indígena em nosso país, essa daí já está na página 388. É um assunto recorrente, mas que muitas vezes não nos chama atenção com a importância e o respeito devidos. Não se sabe ao certo quando a população indígena chegou à América, nem qual é a sua origem, mas os índios são os primeiros habitantes de uma terra descoberta, na visão europeia. Esses habitantes, que foram rotulados como índio por acreditar-se que este território seria a Índia, possuem uma vasta variedade de cultura, além de conhecimentos medicinais e crenças fascinantes. Hoje a gente tem um estudo muito voltado para essas culturas e um respeito também. E nem sempre foi assim, né? Por muito tempo eles foram negligenciados, boa parte até caçados. Hoje a gente sabe o valor que tem essas crenças, esses costumes. Porém, é importante manter-se atento a um detalhe importante quando abordamos as manifestações da cultura indígena. As tribos não fazem parte de um imenso grupo. Na realidade, existe cerca de 1.400 tribos indígenas e 1.300 línguas diferentes no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Existem muitas particularidades de uma tribo para outra. Por exemplo, vamos supor que o Brasil tenha 300 tribos ainda, 300 etnias indígenas. Eles não fazem parte de um grupo só, embora sejam rotulados como índios, eles não falam a mesma língua, eles não têm as mesmas crenças, então é diferente. Tem tribos que utilizam muito da arte plumária, tem tribos que não fazem nada relacionado à arte plumária, tem tribo que usa muito o cestaria,
tem tribo que não faz cestaria, tem tribo que faz cerâmica, tem tribo que não faz. Então, cada uma tem o seu costume. E isso acontece, se a gente for trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, é a mesma coisa. Pera aí, pessoal. Vou voltando aqui. Tá. Podemos observar, porém, que apesar de muitas variedades, as tribos indígenas possuem também uma rica expressão cultural, sendo marcante a sua produção com as penas, né, que eu falei da arte plumária. A pintura corporal também era uma forma de se enfeitar. A produção dos seixos de palha, tudo isso é muito peculiar de cada tribo. A produção de cestos de palha ou de cerâmicas eram feitos assim como todas as outras coisas, com materiais naturais como folhas e palhas. Assim como na arte africana, acredita-se que a arte indígena atendia mais às funções religiosas e utilitárias, isto é, ela era produzida com a finalidade de criar objetos úteis para ser usado no cotidiano e não com a função de ser apreciados esteticamente. Então, quando a gente fala de arte indígena ou arte africana, o conceito de arte ele é diferente. A gente chama de arte porque é uma produção cultural rica de detalhes e significados, mas não tem o mesmo valor estético que tem pra gente. Hoje em dia a gente usa muito arte, além dos apreciadores, a gente usa arte para decorar, tem gente que gosta de quadros para colocar na casa, ou utensílios que têm um certo valor, né, histórico, ou esteticamente bonito mesmo. Então, a gente tem um conceito diferente de arte. A gente chama de arte indígena, é arte pelo que significa a palavra arte, cheio de significados, mas para eles tem uma finalidade que vai muito além do estético, tá? Página 389, a gente fala um pouquinho da cultura marajoara. Uma das produções mais antigas de arte encontradas no território nacional é da cultura marajoara e Santarém. Pessoal, a cultura marajoara, ela é a mais antiga tribo, o mais antigo vestígios de que existiram povos mais antigos do que os que foram encontrados aqui pelos europeus, que foram os Marajóis. As cerâmicas encontradas, algumas ainda se encontram em museus e outras são feitas releituras pelos povos que ainda vivem na ilha de Marajó, que fica no Pará. Ela era extremamente rica em detalhes de grafismo e de uma composição que não foi encontrada em nenhuma outra tribo indígena, tá? Além da arte marajoara, também encontramos outro grupo pré-cabralino antes de Cabral, tá? Com uma produção singular, a chamada cultura Santarém. Esse povo viveu nas margens do rio Amazonas e Tapajós e nos deixaram uma vasta contribuição no campo da cerâmica. Suas composições eram complexas, contendo representações de animais e também seres humanos. Faziam inclusive cachimbos, além de cariátides nos vasos, de que se tornou uma marca registrada deles. Aí a arte plumária, que a gente falou lá no início, estima-se que atualmente existe cerca de 300 mil índios no território brasileiro. Número este que faz refletir ao constatar que existiram cerca de 8 milhões deles em nosso país antes da chegada dos europeus. Isso significa que muita coisa aconteceu, inclusive quando se trata de arte. Aí a gente fala um pouco da arte plumária, que é arte feita com penas. Ela é decorativa porque ela é muito bonita, só que geralmente quem usa as penas mais bonitas ou os maiores cocares, isso significa a posição hierárquica que essa pessoa tem, né? Seja um pajé ou seja uma outra pessoa que esteja participando de uma cerimônia muito importante, então acaba usando esse artefato que não é usado por todas as tribos, mas a maioria se apropria da arte plumária. Página 389,
Só passando aqui, tá acabando. Página 389, a gente fala sobre a arquitetura. Além do povo indígena que habitava o território brasileiro, também existiam por toda a América outros povos de outras culturas diferentes. Alguns deles construíram verdadeiros impérios, detinham conhecimento de astronomia, engenharia. Estamos falando dos povos pré-colombianos que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Isso aí a gente amplia um pouco para os continentes americanos, né? A gente para de falar um pouco do Brasil, fala um pouco da América Central também. Estamos falando dos povos pré-colombianos, isto é, que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo e os outros europeus. Existiram mais de 40 grupos, nação pré-colombianos, que são exemplos os olmecas, os zapotecas, os incas, os mais, os chavins, os astecas. Cada um tinha uma maneira diferente de se expressar e viver com o mundo. Acredita-se que os incas viviam nas montanhas, na região dos Andes, vivendo da agricultura. Já os maias tinham o costume de possuir uma vida nômade, não se estabelecendo por muito tempo para um lugar. Podemos observar o desenvolvimento de um povo ao notar suas formas de expressão como a arte. Apesar dos artefatos produzidos pelas civilizações pré-colombianas, assim como na África apresentarem na função utilitária, seus detalhes e materiais mostram que foram feitos com muito cuidado, dedicação e qualidade. A gente pode ver isso aí, esse exemplo aí na Pedra do Sol, que é essa segunda imagem. É interessante observar que as civilizações pré-colombianas possuíam conhecimentos que são mistério até hoje. Quais eram seus conhecimentos de engenharia que possibilitaram a construção das pirâmides, por exemplo? Os astecas, eles sabiam muito sobre astronomia e criaram um próprio sistema de calendário, que é o calendário, que é essa pedra de sol, né? Eles viveram na região hoje, que é o México, e construíram um poderoso império com formação militar grandiosa e a dominação de outros povos, do qual assimilaram suas culturas. Culturas como a dos maias, que viveram entre a Guatemala e o México, e dos olmecas, são as mais antigas e diferentes das astecas, que tinham origem nômade, né, que vivem viajando. Ou dos incas, que desenvolveram amparados na agricultura, na região. Esses são alguns dos mistérios que os cientistas e arqueólogos ainda tentam desvendar, né? Podemos observar, entretanto, as suas produções artísticas, que sobreviveram ao tempo e às guerras. Os olmecas, por exemplo, eles sabiam criar grandes esculturas de cabeça de pedra, que pesam toneladas, tendo uma boa noção de proporção e anatomia. Sua arte foi o legado que deixaram para nós. E aí deixo aí a atividade para vocês, gente. Dentro desse conteúdo fiz os recortes mais importantes desse capítulo, né, dessas páginas. Páginas 391, 392, 393. Na próxima aula eu inicio corrigindo essas questões e finalizo o livro do primeiro bimestre, ok? Qualquer dúvida, hoje ainda é o nosso dia, segunda-feira, tá? Podem perguntar lá no grupo, pedir o responsável, que eu vou estar lá à disposição para tirar a dúvida de vocês. Beijo, pessoal!